Olá, bem-vindo a mais um vídeo e hoje nós vamos falar de quê? Quando suas emoções comprometem o seu propósito. Eu acho que não resta dúvida de que o Senhor idealizou, pensou, formulou um propósito para cada um de nós. Sim ou não? Lá em Salmo 139, versículo 16, vamos ler lá. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então eu creio que aqui não existe dúvida, não existe espaço para dúvida de que o Senhor escreveu todos os seus dias e todos os meus dias. Logo, Ele nos criou com um propósito soberano, algo que fulano, a Monique vai passar essa estação na Terra, esse tempo determinado, e ela vai fazer isso para o crescimento do meu reino. Eu creio que Ele fez isso com cada um de nós. Então existe algo que foi deliberado pelo Senhor. Mas também existe um contraponto, e qual que é? Que nós temos um livre-arbítrio, um espaço de discricionariedade, um espaço de liberdade em que eu e você podemos decidir o que fazer ou não. E nesse espaço onde reside o livre-arbítrio, a minha liberdade e a sua liberdade de fazer o que Deus determinou ou não fazer o que Ele determinou, existem as emoções. As emoções são esse espaço de decisão, esse espaço de sentimento em que nós queremos fazer algo ou não queremos fazer algo. Então existe um fato. As suas emoções e as minhas emoções podem comprometer o propósito de Deus para a nossa vida. Ah, mas o Senhor é soberano. Ele é soberano. Mas Ele, na sua soberania, Ele nos deu algo que nos permite fazer escolhas entre querer o plano dele para a nossa vida ou não querer o plano dele para a nossa vida. Então, sim, as nossas emoções podem comprometer o propósito que ele tem pra gente. E é eu que estou falando isso? Não é eu que estou falando isso. A Bíblia está recheada de histórias que falam, que vêm ilustrar isso. E uma delas é de Sansão, que está lá em Juízes 13. Vamos ler só os 5 primeiros versículos. Lá de Juízes 13, versículos de 1 a 5. Diz o seguinte: tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, o Senhor, os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a essa mulher e lhe disse: eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho, bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto é consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe. E eu quero chamar a atenção para esse final do versículo 5. E ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. E nós temos aqui um propósito muito bem encaixado, muito bem delineado para uma criança que ainda não tinha nem nascido. E ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Um propósito com início, meio e fim. Tá, então essa era o propósito de Sansão que o Senhor revelou para sua mãe. E o que é interessante, Sansão nasceu, Sansão cresceu, e a gente vê uma vida ali recheada de picos e vales. Picos e vales. Sansão uma hora estava aqui em pleno cumprimento do seu propósito, outra hora estava realmente ali no subsolo, né, do fundo do poço, fazendo o que Deus disse para ele não fazer. Então a gente pode ver uma sucessão ali, um coração dobre, alguém que oscilava em seus instintos, oscilava em suas decisões. Eu trouxe alguns exemplos aqui para você. Primeiro vale que a Bíblia relata que ele passou, se apaixonou por uma filisteia. Segundo, como se ele tem o propósito de libertar o povo de Israel dos filisteus, ele de repente se apaixona por uma filisteia. Então a gente vê aqui algo que foi complicado ali para o propósito dele. Pico despedaçou um leão no auge da sua força. Vale tomou mel e saiu andando. Ele podia tocar coisa imunda? Não podia, porque ele era nazireu de Deus e os nazireus não podiam tocar coisa imunda. Ele tocou. Pico matou 30 filisteus. Pôs fogo à seara dos filisteus. Vale foi para Gaza e coabitou com uma prostituta. Vale se afeiçoou de Dalila. E o último vale dele, que realmente levou ele ali para rumo ao fim do seu ministério, vamos dizer assim, foi quando ele falou para ela o segredo dele que ele não podia falar, de onde vinha a sua força. Então a gente vê uma sucessão ali de
de propósito e de desvio, propósito, desvio, propósito, desvio. E assim foi a vida de Sansão. Isso quer dizer o quê, querido? Que as suas emoções mal administradas atrapalham o propósito de Deus para a sua vida. As minhas emoções e as suas emoções, quando não conseguimos administrar bem, elas podem atrapalhar aquilo que Deus determinou para que você fizesse. E aí eu queria ler com você também uma outra passagem que fala do homem de coração dobre, do homem de um coração inconstante, do homem de um coração que um dia ele tá assim fervoroso, ele quer honrar o Senhor, ele tá cheio de princípios, ele quer fazer, outro dia ele tá realmente largado às traças e não quer saber de nada da palavra de Deus, do princípio e do cumprimento dos seus preceitos. E nós vamos ver o que o Senhor fala para este homem. Lá em Tiago, eu queria que você puder ler, se está acompanhando, Tiago 1, versículo 8 diz assim: o homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Dobre é algo que está lá em cima, está lá embaixo, está lá em cima, está lá embaixo. Esse homem, ele é inconstante em todos os seus caminhos. Mas eu queria chamar sua atenção para o versículo 7, que diz o que vai acontecer com este homem. Versículo 7 diz o seguinte, Tiago 1,7: não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Não suponha este homem que um dia está adorando, um dia está no pecado, um dia está servindo, um dia não quer saber da palavra de Deus, um dia está aqui em cima, um dia está aqui embaixo. Não julgue este homem, diz a palavra de Deus, que por causa das suas benfeitorias, os seus pecados serão apagados. Porque o Senhor diz assim para este homem que está aqui acima e embaixo, diz o seguinte: não julgue este homem, não pense este homem que alcançará do Senhor algum tipo de recompensa, alguma coisa. Então, o que a gente faz de bom, o fato de cumprir seu propósito em algumas estações da nossa vida, não elimina a obrigação que nós temos de viver nesse propósito. E eu queria deixar aqui para você rapidamente como que somos dobres na prática. Porque a Bíblia fala, o homem de coração dobre não vai alcançar coisa alguma do Senhor, nada. Coisa alguma é nada. Mas na prática, eu queria que você que está assistindo esse vídeo aqui saísse daqui desse vídeo curto, desse vídeo pequeno, com uma certeza. Tá, mas eu sei que o coração dobre não vai alcançar nada. Mas o que é um coração dobre? O que é? O que é ter um coração dobre? Eu vou falar para você aqui rapidamente, na prática, o que significa ter um coração dobre. Você tem um coração dobre quando lhe falta fidelidade. Quando você não é leal para o Senhor, não é leal para os seus amigos, não é leal para a sua esposa, para o seu marido, não é leal para o seu pastor, não é leal para o seu chefe, não é leal para os seus vizinhos, você é desleal. A deslealdade, ela remete a um coração dobre, um coração inconstante. Quando mais que você tem um coração dobre, quando eu tenho um coração dobre, quando a gente começa uma coisa e não termina, sabe? Quando você tá ali cheio de motivação e você começa um projeto e você começa um projeto seja para o reino de Deus, seja para a sua vida pessoal, algo bom, para sua carreira, para o seu negócio, mas você não consegue terminar. Você não consegue terminar de ler um livro, não consegue pegar da página 1 até a página 150 e terminar de ler um livro, né? Então, o cidadão que ele não consegue terminar de ler um livro, ele vai conseguir terminar o quê? Ele está perdendo para um livro, ele vai ganhar do quê na vida? Então, quando você começa alguma coisa e não termina, também isso demonstra, isso é vir para fora um coração inconstante. É uma pessoa que ela é agida pela motivação, a gente não pode ser agido pela motivação. A motivação ela é um ingrediente, quando ela existe, quando ela está latente, está tudo certo, está tudo bem. Mas você, querido, adulto, mulher sábia, homem sábio, não pode depender de uma motivação para fazer algo. Você tem que fazer algo que você sabe que tem que ser feito, você tem que fazer algo por disciplina, não porque você quer e quando não quer. Quando você quer fazer algo que é bom, tá tudo certo. Mas quando você não quer fazer, você tem que fazer porque é disciplina. Então comece, querido, termine. Isso é um coração constante diante do Senhor. 3, quando não tem tempo para o que é importante. Tem muita gente que fala, eu não tiro um tempo ali para orar, eu não tiro tempo para ler a Bíblia, eu não tiro tempo para estudar, para aprender, eu não tiro tempo para servir, porque eu não tenho tempo. Deixa eu te falar uma coisa, você não tem tempo apenas para o que não é sua prioridade. Porque o que é sua prioridade, você tem tempo. Simples assim. Então, quando você não tem tempo para o que é importante, isso é demonstração, isso é a realização, isso é a prova de um coração dobre, de um coração inconstante.
Que mais? Quando somos inconstantes na prática, a infidelidade também a Deus na seara sexual. Esse tipo de infidelidade, né? Um dia você promete que você vai ser fiel a uma pessoa no altar e você está cheio de motivação, porque você ama, porque você curte, porque você está vivendo vai entrar numa nova estação e de repente ali no outro dia você trai, maltrata, né? Isso, homens e mulheres. Você está sendo infiel a uma aliança e não uma aliança qualquer. Existem diversos tipos de aliança, mas a aliança do casamento ela é uma aliança especial para o Senhor. É uma aliança que o Senhor chegou a comparar as bodas do Cordeiro a um casamento. Então, é uma aliança muito importante para o Senhor. E quando nós não somos fiéis em algum nível para essa aliança, seja em nível realmente ou nível sexual ou algum outro tipo de infidelidade, nós temos um coração dobre, porque se nós não conseguimos ser fiel à principal aliança da vida de um homem, nós não vamos conseguir ser fiel a mais nada. Então, um coração dobre também é demonstrado pela infidelidade. Que mais que demonstra um coração dobre? Quando um dia você está bem com seu irmão e no outro você quer engasgar, você não fala, você trata mal, você fofoca, né? Então, um coração dobre também, ele remete a esse tipo de comportamento. Né? Se o irmão faz tudo o que você quer e se ele fala a sua língua e se ele concorda com você, você ama ele, mas no dia que ele discorda, no dia que ele faz o que você acha que não é certo, aí você começa a odiar. Então um dia você ama, um dia você odeia. Um dia você paga o bem com o bem, um dia você paga o mal com o bem, um dia você paga o mal com o pior ainda. Isso também é um coração inconstante. Quando você ama um irmão, mas odeia o outro, que mais? Quando você... essa daqui é interessante. Quando nós temos um coração dobre, quando nós não temos responsabilidade na nossa vida financeira, quando nós estamos endividados. Porque o que isso tem a ver com coração inconstante? Tudo a ver. Porque se você está endividado, tem alguém que foi prejudicado por causa da sua má administração. Então você não está sendo constante na preocupação de honrar o seu nome, você não está sendo constante na preocupação de honrar o Senhor, porque quando você se diz cristão, você está levando o nome do Senhor para algum lugar, e todas as vezes que alguém fala de você, com certeza vai remeter a alguém que deveria ser justo, alguém que deveria ser correto, alguém que deveria ser íntegro. Então, sim, quando nós estamos endividados, nós estamos em inconstância com o Senhor, nós estamos em coração dobre com Ele. Então, por fim aqui, eu enumerei 10 motivos que demonstram na prática um coração dobre. Quando você não cuida do corpo, da alma e do espírito. Nós somos uma tríade, amém? Corpo, alma e espírito. E tem pessoas que cuidam muito de um e deixam dois de lado. Tem que cuida muito de dois e deixa um de lado. E nós devemos cuidar dos três, corpo, alma e espírito. Nós devemos orar, nós devemos ler a palavra de Deus, conectar o nosso espírito com Ele como deve ser. Mas nós devemos também cuidar da nossa alma. Temos conteúdos que não estão linkados com a palavra de Deus, mas nós temos muitas pessoas já que conectam o comportamento humano à palavra de Deus. Inclusive, você pode fazer isso no nosso canal aqui, Paternidade e Propósito. E quando você rejeita o conhecimento sobre os seus sentimentos, sobre a sua alma, sobre as suas emoções, você está rejeitando também cuidar de um dos gomos que é o ser humano, que é da alma. E cuidar do corpo também, tem gente que está em dia com o espírito, está em dia com a alma, mas ele tem realmente uma alimentação desregrada, é sedentário, e não está cuidando do templo, da caixinha que o Senhor fez para habitar a alma e o espírito, e não está cuidando disso que o Senhor nos deu como presente para alocar a nossa alma e nosso espírito, que é o nosso corpo. Então, quando você, de alguma forma, não cuida dessas três, dessa tríade, você também está sendo inconstante diante do Senhor. Então, querido e querida, para a gente caminhar para o fim dessa palavra, não tenha o coração dobre diante dele, porque você não vai conseguir absolutamente nada. Assim diz a palavra de Deus. Então, não deixe que as suas emoções mal administradas comprometam o propósito que o Senhor estabeleceu para a tua vida. Administre suas emoções, aprenda a regular as suas emoções, para que você não seja pego em falta, para que você não desvie daquele plano soberano do Senhor para a tua vida. Eu queria deixar aqui em Apocalipse, em 2 passagens, para a gente finalizar. Existem 2 promessas para aqueles que têm o coração constante diante do Senhor, para aqueles que não deixam que as suas emoções atrapalhem o propósito de Deus para a sua vida. E a primeira promessa é o seguinte, Apocalipse 2:26.
Ao vencedor, olha só, ao vencedor. E eu quero chamar sua atenção para essa palavra. Para aquele que permanecer nas minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Então veja bem que o Senhor está falando, ei, eu não estou prometendo autoridade sobre as nações para qualquer um. Eu não estou prometendo autoridade sobre as nações, sobre aquele que um dia está me adorando e outro dia está caído, não quer saber, um dia está iníquo, fazendo tudo que não deve. Eu estou prometendo autoridade sobre as nações para aquele que permanecer nas minhas obras até o fim. Não aquele que fez de vez em quando as minhas obras, naquele que foi fiel de vez em quando, mas aquele que permanecer, constância, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E a Apocalipse 3:21 também tem uma segunda promessa, e eu encerro aqui. Ao vencedor lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no meu trono. Ao vencedor, quem é vencedor? Não é aquele que um dia faz e o outro deixa de fazer. O vencedor é aquele também que mantém uma constância. O vencedor é aquele que venceu. Às vezes não importa como começou, mas depois ele tomou rumo e venceu. Não importa como começou a corrida, quem vence é quem termina bem. Então, o Senhor tem uma promessa que ele vai se assentar com ele, né? Então, existe uma promessa transcendental de eternidade para essa pessoa. Amém? Então é isso. Obrigada por ter ficado até aqui. Eu desejo e oro para que o Senhor fale com você de forma poderosa nessa palavra e que nós tenhamos, queridos e queridas crentes, pessoas cristãos que realmente sabem ordenar as suas emoções para que o propósito de Deus não seja frustrado na sua vida. A paz do Senhor. Fiquem com Deus.